Segurança de banco joga lata de tinta em menina negra, até seu pai aparecer e acontecer isso. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. E me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. O sol de São Paulo despontava timidamente naquela manhã de quinta-feira, 15 de setembro de 2022. A Avenida Paulista já fervilhava de movimento, com executivos apressados, entregadores de aplicativo e trabalhadores de diversas origens cruzando suas calçadas largas. Mariana Santos, 38 anos, negra, assistente social e diarista, preparava-se para mais um dia desafiador. Seu apartamento simples no conjunto habitacional Prestes Maia, na zona leste da cidade, guardava marcas sutis de sua luta diária, paredes com pequenas manchas de umidade, móveis modestos, mas organizados com carinho. Sua filha Júlia, de 12 anos, dormia tranquilamente no quarto ao lado. Os cachos volumosos espalhados pelo travesseiro contavam histórias de resistência e beleza. Júlia era o orgulho de Mariana, inteligente, curiosa, uma criança que mesmo tão jovem demonstrava uma força interior impressionante. Naquela manhã, Mariana precisava resolver uma pendência no banco. Um problema burocrático com seu auxílio moradia que exigia presença física na agência. Normalmente, deixaria Júlia na escola, mas hoje seria diferente. As aulas haviam sido suspensas por conta de uma paralisação de professores. Júlia, acorda! Vai tomar café da manhã, chamou Mariana. A menina abriu os olhos, um sorriso iluminando seu rosto. Adorava momentos assim, quando poderia acompanhar a mãe em suas atividades. Mariana sempre transformava tarefas cotidianas em pequenas aventuras. O café da manhã era simples, mas nutritivo. Pão com manteiga, um ovo mexido, suco de laranja. Conversavam animadamente sobre os últimos livros que Júlia havia lido. A menina era uma leitora voraz, adorava histórias de cientistas e aventureiras. Mãe, hoje quero te ajudar no banco. Posso levar meu caderno para desenhar enquanto esperamos? Perguntou Júlia. Mariana sorriu. Claro, meu amor. Mas fique pertinho de mim, aqueles bancos são bem sérios. Vestida com seu vestido azul favorito, Júlia guardou alguns lápis de cor e um caderninho com desenhos. Seus olhos brilhavam de expectativa. Não via a hora de passar um tempo com a mãe. O trajeto até o banco foi feito de metrô. Mesmo cedo, o vagão já estava cheio. Júlia observava as pessoas, fascinada com a diversidade. Negros, brancos, asiáticos, pessoas de todas as idades e origens. Uma miniatura do que é São Paulo. A agência bancária na Avenida Paulista era imponente. Vidros enormes, arquitetura moderna, funcionários uniformizados. Um ambiente que para muitos representava progresso e oportunidade, mas para Mariana e Júlia simbolizava desafios e barreiras constantes. João Ferreira, 45 anos, segurança do banco, observava tudo. Branco, cabelos grisalhos, olhar desconfiado. Sua função era manter a ordem, mas para ele, ordem significava manter certos corpos em seu lugar. Quando Mariana e Júlia entraram, João imediatamente fixou o olhar na menina. Seu preconceito latente começou a borbulhar. Uma criança negra, em um ambiente corporativo? Algo que para ele parecia absolutamente fora de lugar. Júlia, alheia ao olhar hostil, sentou-se próximo ao caixa. Abriu seu caderninho e começou a desenhar. Seus traços infantis criavam um mundo colorido em meio àquela atmosfera cinzenta. Ninguém poderia prever o que aconteceria nos próximos minutos. Um ato de crueldade que exporia as feridas mais profundas do racismo estrutural brasileiro. A lata de tinta branca estava ali, próxima.
Símbolo perfeito de uma violência que busca apagar, branquear, silenciar. João Ferreira se aproximou. Seu movimento seria rápido, brutal, definitivo. O impacto da tinta branca contra o corpo de Júlia foi mais do que físico. Foi um golpe brutal contra sua dignidade, sua identidade, sua essência. Nos dias seguintes à agressão, Mariana percebeu mudanças profundas no comportamento da filha. Júlia, antes extrovertida e confiante, agora se recolhia. Seus desenhos, antes coloridos e alegres, tornaram-se monocromáticos e carregados de tristeza. Na escola, a menina começou a evitar o recreio. Seus professores notaram seu isolamento, sua ansiedade crescente. Durante as aulas de educação artística, onde antes criava com liberdade, agora mal segurava os lápis, suas mãos tremendo levemente. Mariana decidiu buscar ajuda psicológica. A primeira sessão com a psicóloga infantil foi reveladora. Júlia falava pouco, mas suas lágrimas contavam muito. Ele me olhou como se eu não existisse, disse Júlia em um momento de vulnerabilidade. Como se eu fosse menos importante que a tinta. O racismo institucional havia deixado sua marca. Não apenas na roupa manchada, mas na alma de uma criança. Mariana, por sua vez, transformou sua dor em combustível. Começou a investigar o histórico do segurança João Ferreira. Com a ajuda de ativistas de direitos humanos, descobriu um padrão assustador. João não era um caso isolado. Era um sintoma de um problema estrutural muito mais profundo no sistema de segurança privada e nas instituições brasileiras. Seu arquivo interno no banco revelava pelo menos 5 denúncias anteriores de abordagens truculentas, todas arquivadas sem investigação séria. Todas envolvendo pessoas negras. As evidências começaram a se acumular. Vídeos de câmeras de segurança, depoimentos de outras vítimas, relatórios internos negligenciados. O caso de Júlia seria diferente. Mariana não permitiria que fosse mais um número em estatísticas de racismo. Seu primeiro passo foi documentar tudo. Boletim de ocorrência detalhado, registro fotográfico da agressão, laudos médicos descrevendo o trauma psicológico. As redes sociais se tornaram sua primeira trincheira. O vídeo do ocorrido, inicialmente compartilhado por um cliente que estava no banco, rapidamente virou viral. Milhares de compartilhamentos. Comentários de apoio. Mas também ataques racistas que revelavam quanto o Brasil ainda precisava evoluir. Organizações de direitos humanos começaram a entrar em contato. O Movimento Negro Unificado, o Instituto Luiz Gama, diversos coletivos jurídicos ofereceram apoio. O banco, inicialmente omisso e burocrático, viu-se pressionado por uma onda de denúncias públicas. João Ferreira foi suspenso, mas não demitido, o que só aumentou a revolta popular. Para Mariana, aquela suspensão não era suficiente. Ela queria transformação, não apenas punição individual. Não quero vingança de sangue, dizia em suas entrevistas. Quero justiça. Quero que isso sirva para transformar mentalidades. Júlia, aos poucos, começava a encontrar sua voz. Incentivada pela mãe e por psicólogos especializados em traumas raciais, entendia que sua história poderia inspirar outras crianças. O conflito estava apenas começando. E seria travado não com violência, mas com verdade, educação e resistência. O dossiê que Mariana montou sobre João Ferreira era mais do que um conjunto de documentos. Era um mapa de violências sistemáticas que revelavam as entranhas do racismo institucional brasileiro. Cada página documentava não apenas o incidente com Júlia, mas uma história prolongada de opressão. João não era um agente isolado, mas um produto de um sistema que historicamente invisibilizava e agredia corpos negros. Os advogados do coletivo Luiz Gama, especializados em direitos humanos, ficaram impressionados com a meticulosidade da documentação.
Marina havia transformado sua dor em um instrumento de denúncia cirúrgico e poderoso. As investigações revelaram que João Ferreira tinha um histórico de comportamentos discriminatórios. 5 denúncias anteriores haviam sido deliberadamente arquivadas pela empresa de segurança privada. Um depoimento de uma antiga funcionária do banco seria decisivo. Clara Rodrigues, uma mulher negra que trabalhou como auxiliar administrativa, relatou episódios de assédio e intimidação sistemáticos. Vi João expulsar clientes negros usando argumentos sutis. Isso não é lugar para você, ele dizia. A gerência sempre ignorava, revelou Clara. As câmeras de segurança do banco capturaram mais do que o momento da agressão. Revelaram um padrão de microagressões que passavam despercebidas no cotidiano. Júlia, acompanhada de psicólogos especializados em trauma racial, começou um processo de ressignificação. Suas sessões terapêuticas não eram apenas de cura individual, mas de reconstrução de autoestima. Minha cor não é uma mancha para ser apagada, disse em uma das sessões, surpreendendo até sua terapeuta. A menina transformava sua dor em potência. O movimento negro nacional começou a ver no caso de Júlia mais do que um incidente isolado. Era uma janela para discutir estruturas de poder, representatividade e violência institucional. Universidades, coletivos de direitos humanos e grupos de pesquisa sobre relações raciais começaram a usar o caso como material de estudo e reflexão. A estratégia jurídica seria complexa. Não bastava punir João Ferreira individualmente. Era preciso expor os mecanismos institucionais que permitiam e perpetuavam essas violências. O banco seria legalmente pressionado a implementar programas rigorosos de treinamento antirracista. Comitê independente para investigar denúncias de discriminação. Política de contratação com cotas e diversidade. Canal de denúncias com acompanhamento transparente. Mariana sabia que sua luta transcendia o caso individual. Cada documento, cada depoimento, cada estratégia jurídica era um golpe contra o racismo estrutural. A mídia nacional começou a cobrir o caso. Não mais como um incidente isolado, mas como um sintoma de problemas sociais profundos. Júlia, aos poucos, tornava-se um símbolo de resistência. Não pela vitimização, mas pela força de transformar dor em potência de mudança. O ponto de virada não seria apenas jurídico. Seria cultural, educacional, social. Júlia entrou em um programa especial de acolhimento psicológico para crianças vítimas de racismo. As sessões não eram apenas terapêuticas, mas verdadeiros laboratórios de reconstrução de identidade e autoestima. Sua terapeuta, doutora Helena Oliveira, especialista em traumas raciais, utilizava técnicas inovadoras. Desenhos, dramatizações, rodas de conversa ajudavam Júlia a processar a agressão não como uma sentença, mas como um capítulo de sua história. Sua história não termina na lata de tinta, dizia Helena. Ela começa ali. Mariana também passou por um processo de ressignificação. De assistente social com jornada dupla, transformou-se em uma ativista fundamental nos movimentos de combate ao racismo. Criou o projeto Vozes da Resistência, uma organização que oferecia suporte jurídico gratuito para vítimas de racismo, grupos de acolhimento psicológico, oficinas de empoderamento para crianças e adolescentes negros, capacitação de profissionais para identificação de microagressões. Júlia começou a participar de rodas de conversa em escolas. Sua narrativa, longe de ser vitimista, era inspiradora. Falava sobre resiliência, amor próprio, orgulho de sua identidade. Minha cor não é um problema para ser resolvido, dizia em palestras. É uma beleza a ser celebrada. Sua mãe a acompanhava, orgulhosa. Cada palavra de Júlia era uma resposta ao racismo, cada sorriso, uma declaração de existência. O projeto de Mariana cresceu rapidamente.
Advogados negros, psicólogos, pedagogos se voluntariaram. A iniciativa transformou-se em um movimento nacional de enfrentamento ao racismo estrutural. Escolas começaram a convidar Júlia para compartilhar sua história. Professores usavam seu relato como material pedagógico para discutir discriminação, respeito, diversidade. Universidades realizaram estudos de caso sobre a resiliência de Júlia. Como uma criança de 12 anos conseguiu transformar uma experiência traumática em potência de mudança. O banco, pressionado juridicamente, foi obrigado a implementar programas profundos de conscientização. Não apenas treinamentos formais, mas processos verdadeiros de transformação cultural. João Ferreira responderia judicialmente. Mas para Mariana e Júlia, a verdadeira justiça era muito maior que a punição individual. Era sobre educar, transformar mentalidades, criar possibilidades de convivência respeitosa. Júlia descobriu a fotografia como forma de expressão. Suas imagens retratavam a beleza da negritude, a força da resistência, a diversidade brasileira. Em cada clique, uma narrativa de esperança. Em cada enquadramento, uma resposta ao racismo. O projeto Vozes da Resistência cresceu. De uma iniciativa local, tornou-se referência nacional em enfrentamento ao racismo. Júlia já não era apenas a menina da lata de tinta. Era um símbolo de transformação, de como a dor pode ser ressignificada em potência. O dia do julgamento chegou carregado de expectativas. O fórum na região central de São Paulo estava lotado. Ativistas, jornalistas, estudantes, representantes de movimentos sociais, todos queriam testemunhar aquele momento histórico. João Ferreira sentava-se no banco dos réus. Seu olhar, antes arrogante, agora estava diminuído. A acusação não se limitaria ao ato individual contra Júlia, mas representaria um julgamento simbólico do racismo institucional brasileiro. A promotoria havia preparado uma argumentação robusta. Não seria apenas um caso criminal, mas uma exposição sistemática de como o racismo opera nas estruturas de poder. Júlia, agora com 13 anos, seria a primeira testemunha. Sua entrada no tribunal provocou um silêncio respeitoso. Vestida com um terno social em tons de azul escuro, cabelos naturais destacando sua beleza e dignidade, a menina representava muito mais que si mesma. Aquele dia não foi só sobre uma lata de tinta, iniciou Júlia em seu depoimento. Foi sobre como pessoas como eu são vistas em espaços institucionais. Como o nosso direito de existir é constantemente questionado. Cada palavra era medida, mais potente. Não havia drama, apenas verdade nua e crua. Especialistas foram convocados para contextualizar o caso. Antropólogos apresentaram estudos sobre racismo estrutural. Psicólogos demonstraram os impactos psicológicos de agressões raciais. Sociólogos explicaram como instituições reproduzem padrões discriminatórios. O banco, representado por seus advogados, tentou minimizar o ocorrido. Mas a quantidade de evidências, o dossiê meticulosamente construído por Mariana, tornava qualquer defesa insustentável. Clara Rodrigues, a antiga funcionária, forneceu um depoimento crucial. Revelou práticas sistemáticas de discriminação dentro da instituição bancária. Era uma cultura de silenciamento, disse Clara. Denúncias eram abafadas, profissionais negros eram constantemente desqualificados. O laudo psicológico de Júlia foi particularmente impactante. Documentava não apenas o trauma imediato, mas os processos de reconstrução de identidade. A defesa de João tentou argumentar que o ato era isolado. Mas os próprios registros internos do banco o contradiziam. O juiz, Dr. Rafael Mendes, conduzia a audiência com seriedade. Sua sentença seria um marco histórico. Após dias de audiências, o veredicto foi proferido. João Ferreira seria condenado por crime de injúria racial.
abuso de autoridade, constrangimento ilegal. Mas a sentença ia além da punição individual. O banco seria obrigado a pagar indenização substancial, implementar programas permanentes antirracismo, criar comitê independente de investigação de denúncias, realizar treinamentos obrigatórios sobre diversidade. A indenização seria convertida em um fundo para bolsas de estudo para jovens negros, uma decisão que transformava a punição em oportunidade. Júlia e Mariana não comemoraram com gestos ostensivos. Havia uma serenidade em sua vitória. Não era sobre destruir, mas sobre construir. O tribunal havia se tornado mais do que um espaço de justiça individual. Era um tribunal da consciência nacional. Os anos seguintes ao julgamento marcaram uma transformação profunda na vida de Júlia e Mariana. A sentença judicial não representou um ponto final, mas um novo começo. O fundo de bolsas de estudo criado a partir da indenização tornou-se referência nacional. Centenas de jovens negros tiveram acesso à educação superior, quebrando ciclos históricos de exclusão. Júlia, inspirada pela própria jornada, decidiu que queria ser advogada. Sua experiência a motivou a lutar por justiça de dentro do sistema jurídico. Na universidade, seria uma das estudantes mais brilhantes. Seu projeto de conclusão de curso seria justamente sobre mecanismos jurídicos de combate ao racismo institucional. O Vozes da Resistência, o projeto de Mariana, cresceu exponencialmente. De uma iniciativa local, transformou-se em uma organização nacional de promoção de direitos humanos. Parcerias com universidades, instituições governamentais e organizações internacionais permitiram que o projeto expandisse suas frentes de atuação. Suporte jurídico gratuito. Capacitação de profissionais. Programas de empoderamento juvenil. Pesquisas sobre impactos do racismo. João Ferreira, após cumprir sua pena, nunca mais trabalhou na área de segurança. Seu nome tornou-se sinônimo de violência racial, um exemplo de que o racismo tem consequências. O banco foi obrigado a uma reconstrução cultural profunda. Novos processos de contratação, programas de diversidade, comitês independentes de investigação, tudo foi redesenhado. A história de Júlia era contada em escolas, universidades, congressos. Não como um caso de vitimização, mas de resistência e transformação. Em cada palestra, em cada entrevista, Júlia reforçava: não quero ser vista como vítima. Quero ser vista como agente de mudança. Mariana, orgulhosa, via sua filha transformar dor em potência. Cada conquista era uma resposta ao racismo, cada vitória uma declaração de existência. O impacto ia além do caso individual. Inspirava outras famílias, outras crianças a não aceitarem silenciosamente opressões. A fotografia, que Júlia descobrira como linguagem durante sua jornada de cura, tornou-se também uma ferramenta de denúncia. Suas imagens retratavam a beleza e a resistência da juventude negra brasileira. Minha história não termina na lata de tinta, dizia Júlia. Começa ali. E realmente começava. Uma história de superação, de transformação, de esperança. 10 anos após aquela fatídica manhã no banco, Júlia Santos tornará-se uma advogada respeitada, especializada em direitos humanos e combate ao racismo institucional. Seu escritório, localizado no centro de São Paulo, era mais do que um espaço de trabalho. Era um centro de resistência e transformação social. Jovens advogados negros encontravam ali não apenas oportunidades profissionais, mas um ambiente de apoio e desenvolvimento. A indenização que outrora marcará sua infância havia se transformado em uma fundação educacional. Centenas de bolsas de estudo foram concedidas para jovens negros de comunidades periféricas. Mariana, agora coordenadora nacional do projeto Vozes da Resistência, continuava sua militância.
Sua trajetória inspirava novas gerações de ativistas e mães que lutavam contra o racismo. O caso que um dia pareceu ser apenas mais uma estatística de violência racial transformará-se em um marco legal. Universidades estudavam a sentença como exemplo de como o sistema jurídico pode ser um instrumento de transformação social. Júlia frequentemente retornava às escolas onde iniciou suas palestras. Agora, não mais como uma criança traumatizada, mas como uma mulher que transformou sua dor em potência. Aquela lata de tinta, dizia em suas palestras, foi o último ato de violência que me definiria. A partir dali, eu escolhi escrever minha própria história. A fotografia, que inicialmente foi uma ferramenta de cura, transformou-se em uma linguagem política. Suas exposições retratavam a beleza, a resiliência e a força da juventude negra brasileira. O banco, completamente reformulado, tornou-se referência em políticas de diversidade. O caso de Júlia provocara uma revolução interna que ia muito além de treinamentos formais. João Ferreira, após cumprir sua pena, nunca mais recuperara seu espaço no mercado de trabalho. Sua história tornou-se um exemplo de como o racismo tem consequências. A sociedade brasileira, embora ainda longe da igualdade plena, demonstrava sinais de transformação. Cada vez mais, vozes como a de Júlia ganhavam espaço, ressignificando narrativas históricas. Nos olhos de Mariana, quando observava sua filha, havia mais do que orgulho. Havia certeza de que a luta continuava, que cada geração empurraria as barreiras do racismo um pouco mais para longe. Não nascemos para ser manchados, dizia Júlia em suas palestras. Nascemos para pintar nossa própria história. E assim, aquela manhã que começou com uma lata de tinta branca transformará-se em um movimento de cores, de resistência, de esperança. A verdadeira vingança não estava na punição individual, mas na transformação coletiva.